A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo. Nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aqui então para a lição de número 9. Nós vamos estudar um pouquinho hoje o profeta Abacuque. O justo pela sua fé viverá. O profeta Abacuque, ele tem uma característica bem interessante. Os demais profetas, e toda a característica de um profeta, é que ele é usado por Deus, ele ouve a Deus e ele direciona a sua mensagem profética a partir do que ele ouviu de Deus para alguém ou para uma nação ou para um povo específico, pode ser um rei. Deus geralmente usa um profeta como um canal para levar uma mensagem. Nós estamos estudando vários profetas menores aqui, e todos eles, seja para profetizar para Israel, para Nínive, para Babilônia, para qualquer outra nação, Deus vai sempre usar uma pessoa, vai usar um homem, um profeta de Deus. Mas nós vamos encontrar aqui uma característica interessante em Abacuque, é que ele vai ser usado por Deus de uma maneira diferente. Nós vamos ver no início do livro do profeta Abacuque meio que questionando a Deus por aquilo que estava acontecendo. Abacuque levantando questionamentos a respeito do que haviam, as coisas que estavam ocorrendo ali em Judá e por que Deus não fazia nada. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Ele foi para a oração, Deus responde ao profeta em oração e a partir disso nós temos aí algumas célebres frases deixadas por Abacuque que até hoje nós usamos muito em músicas, em pregações, e em livros, e aí vai. Uma delas é: o justo viverá pela fé. Uma outra frase que nós conhecemos do Cântico de Abacuque, do capítulo 3, é que ainda que a figueira não floresça. Muitas canções foram já elaboradas, a partir desse relato deixado por Abacuque. O encontro com Deus transformou a vida de Abacuque. E é sobre isso que nós vamos estudar agora, ok? Nessa primeira tela que você acompanha comigo, você que é novo no canal, eu recomendo que você vá até a lição de número 1, para que você possa ali nos primeiros 20 minutos entender como que a gente chegou aí a essa linha do tempo, porque sempre, antes de cada lição, eu recomendo para principalmente aqueles que ainda não assistiram essa aula de número 1, não pegaram a construção dessa linha do tempo, que volte lá. É interessante e é importante para o entendimento das lições que a gente vai, a partir da lição de número 1, foi tomando para frente. Tá? Inclusive essa lição de número 9, nós vamos falar então sobre Abacuque. Nós construímos aqui dentro da nossa linha do tempo e inserimos agora o profeta Abacuque. Eu continuo deixando ali a linha do tempo do Reino do Norte apenas para a gente sempre mencionar que há alguns anos já, no ano 722, eles foram deportados, foram levados cativos para a Síria, foram exterminados e apagados da memória. Então nós vamos entender que nós colocamos aí apenas para comparar com o Reino do Sul, que ainda existe, e o que está acontecendo com o Reino do Sul no tempo atual. E aí nós inserimos o profeta Abacuque, segundo a maioria dos estudiosos, por volta do ano 612. Alguns mais, alguns menos. Eu estou aí de acordo com aqueles que concordam com o ano 612. Se você observa comigo essa linha do tempo, por isso a importância da linha do tempo, você vai perceber que o ano 612, nós estudamos na lição passada, quando nós estudamos Naum, que foi exatamente o ano em que Deus, usando o profeta Naum, disse que o que iria acontecer com Nínive, com o Império Assírio. No ano 612, eles são então destruídos e desbaratados e vencidos pelo Império Babilônico. No ano 612 também é o ano em que Deus começa aí a usar o profeta Abacuque. Se você reparar comigo na linha do tempo, mais ou menos 6 anos depois disso, no ano 606, a Babilônia, esse império que acabou de destruir, que acabou de combater contra o Império Assírio, esse Império Babilônico agora vai contra também o povo de Judá, o povo de Deus.
E é justamente nesse contexto em que Abacuque está questionando a Deus por aquilo que estava acontecendo à sua volta, e estava acontecendo ali com o reino de Judá, que Deus vai levantar também a Assíria para vir contra o povo de Israel, e eles serão levados cativos. Nós vemos aí na nossa linha do tempo em 3 fases distintas, né? No ano 606, no ano 596 e no ano 586. 3 levas. Na terceira leva, o templo vai ser destruído, as muralhas serão derrubadas. A gente não tem informações se o Abacuque presenciou tudo isso. Possivelmente, eu acredito que ele presenciou tudo isso, pelo menos no início. Nós vamos ver até a lição citando um pouco sobre isso. Nós vamos perceber que eu acredito que no início Abacuque presenciou tudo isso. Presenciou a primeira leva, a segunda leva, possivelmente a terceira leva, passou um tempo ali vendo o seu povo completamente destruído. E o que Deus deixou ecoando no coração de Abacuque foi aquele cântico maravilhoso: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos entender um pouquinho a história do profeta Abacuque. Eu fiz aqui a construção desse slide pensando em facilitar o nosso entendimento. Então, a primeira coisa que acontece no livro é Abacuque levantando alguns questionamentos. Eu coloquei aí nesse pensamento de Abacuque à esquerda do seu vídeo. E Abacuque está pensando em destruição. Abacuque está pensando em iniquidade, violência, contenda, litígio, frouxidão da lei, o ímpio oprimindo, o ímpio oprimindo o pobre, juízos comprados, um relativismo moral, a injustiça social. E Abacuque está no seu questionamento, ali ele se coloca no torre de vigia e vai perguntar a Deus por que Deus não faz nada. Por que Deus está inerte? Por que Deus não está operando? O que está acontecendo com Deus e Yahvé, que ele não age, que ele não opera? E aí ele diz: Senhor, o teu povo, o povo de Judá está cometendo essas atrocidades. E aí Deus vai dizer para Abacuque o que ele está fazendo, o que está acontecendo que Abacuque não estava vendo. Abacuque entrou no cenário nesse período exato da história, mas a história não se resume à vida de Abacuque. Existe centenas e milhares de anos antes de Abacuque e aquilo que virá centenas e milhares de anos pós-Abacuque. Ele não entende de tudo, ele não sabe praticamente de nada. Então Deus diz a ele: sim, Abacuque, eu estou vendo tudo isso. Inclusive, por estar vendo tudo isso, eu vou levantar os caldeus que virão contra vocês e desbaratarão vocês, destruirão com todos vocês. Abacuque, então, entra num colapso, num período em que ele começa a se questionar: mas como, Senhor? O Senhor vai usar uma nação ímpia, pagã, 1000 vezes pior do que nós. O Senhor vai nos castigar? Sim, precisaríamos de castigo, sim. Eu concordo com o castigo. Mas usar uma nação ímpia e pagã para vir contra nós, Senhor, aí já é demais. Foi aí que Deus então fala com Abacuque. Abacuque entende o propósito de Deus, entende a mensagem de Deus. E então ele deixa registrado para nós essas declarações que estão no capítulo 3. Uma delas está aí: o justo viverá da fé, e ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. E como eu disse para vocês, eu creio, possivelmente, o profeta Abacuque questionou a Deus aqui. Deus diz para ele exatamente o que vai acontecer. E então, 6 anos depois, aproximadamente, nós estamos aqui com o profeta Abacuque no ano 612. No ano 606, o Império Babilônico vai vir sobre Jerusalém, vai vir sobre Judá, e vai levar a primeira remessa cativa. Nessa remessa vai Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e vai muitos outros sábios serem levados cativos para a Babilônia. Possivelmente Abacuque está ali nesse meio. Não se sabe se ele foi levado cativo ou se ele ficou entre os que ficaram ali em Judá. Mas Abacuque está vendo tudo isso em loco, e eu acredito que o que está ali martelando na cabeça de Abacuque agora: o justo viverá da fé. Aquele que é justo viverá da fé no caráter de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua nação, do seu povo.
Deus está usando as nações para esmagar a nós, porque nós pecamos contra Ele. Mas Deus vai nos erguer, vai nos levantar novamente. Por isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada disso aconteça, eu vou me alegrar no Senhor e no caráter do Senhor, porque eu sei que aquilo que Ele faz é bom, porque eu sei que Ele está atento a tudo que estamos fazendo. Achava eu que Deus não estava muito preocupado com o que a gente estava fazendo. Sim, Ele estava agindo, estava operando, inclusive os caldeus que estão vindo sobre nós. É a mão permissiva de Deus trazendo sobre nós. Que maravilha, né, irmãos? Quando Deus abre o nosso entendimento para que a gente possa entender o que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente não vai compreender de momento, mas a fé nos levará a crer no caráter de Deus, de que aquilo que Deus está fazendo vai ser sim o melhor para cada um de nós. Vamos ver essas verdades então agora na nossa lição. Eu gosto de trazer sempre esse resumo geral para que a nossa mente abra um pouco. A partir de agora, o que tiver na lição, eu já fiz aqui um comentário rápido sobre isso, e aí a gente vem para dentro da lição para a gente também questionar algumas datas, algumas pontuações da lição, que muitas das vezes o comentarista coloca, e a gente tem que saber também, como professores, questionar as informações que estão na nossa revista. E a gente vai encontrar uma ou duas pontuações nessa daqui. Acompanha comigo, então, a partir de agora, no nosso texto de referência, Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 5, diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Olha que interessante. Lembra daquele diálogo com Deus? Ele está olhando para Deus e se perguntando: até quando clamarei eu? E tu não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás. E quando ele diz gritando violência, ele está falando sobre o povo de Judá. A opressão que está acontecendo lá dentro. As mazelas que estão ocorrendo dentro de Judá. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai um juízo pervertido. A gente vai perceber, irmãos, que obviamente ele não está questionando nenhuma outra opressão sofrida por eles ali. A gente vai ver que o autor dessa revista coloca o profeta Abacuque no ano 600. Então, se ele está no ano 600, é porque eles já foram invadidos pela Babilônia. E eu não acredito que foi assim. Ele está escrevendo isso aqui falando a respeito de Judá, da frouxidão da lei de Judá, dos litígios que aconteciam ali no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Ele está questionando isso. Por que que o Senhor deixa isso acontecer? Por que que o Senhor não intervém sobre essa nação, sobre nós, sobre o seu povo? O Senhor não se preocupa mais com o seu povo. E aí ele responde ao profeta no versículo de número 5, quando ele diz: vede entre as nações, Abacuque, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada. E eu coloquei aí, esse acréscimo é meu: os caldeus virão sobre vocês. E quando alguém disser os caldeus virão sobre nós, é Deus que vai permitir. Você tá ficando doido, profeta. Você está ficando biruta da cabeça. Lembra quando o profeta Jeremias se levantava para dizer: Deus vai levantar uma nação contra nós, gente. Se rendam, se entreguem à Babilônia. Várias vezes Deus usou o profeta Jeremias e ele foi preso, escarnecido, açoitado, teve que fugir para se esconder em outros lugares, para não ser preso, para não ser morto. Muitas das vezes Deus o livrou da morte, porque eles não acreditavam que era Deus que estaria permitindo uma nação ímpia, pagã, má, cruel, como por exemplo os assírios o foram, como os babilônios agora estão vindo contra Israel. Eles não acreditavam que Deus é que estava por detrás de tudo isso, permitindo tudo isso, que não era possível. E aqui o profeta Abacuque está dizendo que Deus vai levantar sim algo que eles vão ficar assim de boca aberta e dizendo: não é possível. Não foi Deus que fez isso, não tem condição de Deus ter permitido tamanha destruição sobre nós. Sim, foi o próprio Deus que permitiu, porque a história está nas suas mãos.
Introdução: o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor, também nos tempos de dificuldade, né? O profeta Abacuque vai passar por esse aperto e ele vai ter que aprender a se alegrar no Senhor nesse tempo de opressão babilônica. Tópico primeiro: conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá há aproximadamente 600 antes de Cristo. E aí, igual eu falei para vocês, essa data, como ela é aproximada, o escritor da lição pode estar certo, pode também ele ter colocado essa data como ele acredita que foi. Eu estou colocando aqui no meu comentário inicial o ano 612, porque eu acredito que o profeta Abacuque está antes da primeira vinda do Império Babilônico sobre Judá, tá? Então eu acredito que o profeta está questionando as mazelas que está acontecendo sobre o reino de Judá e ele está perguntando por que Deus não faz nada. E Deus vai responder a ele: sim, eu vou fazer algo que vocês vão ficar espantados. E aí ele vai dizer o que vai acontecer: os caldeus virão sobre vocês. Ele vai dizer: não, mas como assim? O Senhor vai mandar uma nação ímpia, pagã sobre nós? Por isso que eu acredito que exatamente no ano 612 foi o ano em que o profeta profetizou, porque ele está vivendo um pouquinho antes da vinda dos babilônios sobre Judá. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo, foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra, a Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre os grandes potências que eram a Síria e o Egito. Inclusive, nesse ano 612, exatamente aqui, foi o ano em que o Império Assírio vai cair para a Babilônia. Inclusive, Naum vai ser usado por Deus para profetizar isso e vai trazer aquela alegria, aquela esperança sobre o povo de Judá, porque eles estavam sofrendo muito debaixo da opressão do Império Assírio. Mal sabiam eles que o Império Babilônico viria também sobre eles e seria cruel também sobre eles, não por causa que Deus estava assim castigando eles sem merecimento, mas porque eles estavam precisando de disciplina, e a palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles a quem ele ama. Então, se Deus ama Israel, tem planos na vida de Israel, obviamente Deus permitiu que essas nações ímpias e pagãs viessem sobre o povo de Deus. 1.1 Conhecendo um pouco mais o profeta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias. E Jeremias profetizou antes de Israel cair definitivamente para a Babilônia. Ele estava profetizando para que eles se entregassem, para que eles se rendessem, que era a vontade de Deus. Tá? Então, Jeremias está antes da queda de Judá para o Império Babilônico. Possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. A gente vai ver que a destruição do templo vai acontecer na terceira leva, né? Depois da terceira leva, no ano 586. Então, possivelmente, o profeta Abacuque viveu tudo isso. Possivelmente, Deus já estava alimentando o coração dele com aquela palavra. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. E o justo, por sua fé, viverá. Então, Abacuque mais do que nunca precisou dessa fé para viver em meio a esse caos todo que estava passando Judá. Comentário do Beacon: embora Abacuque seja chamado profeta ou nabi, não é um mensageiro no sentido tradicional. A função do profeta era falar com o povo em nome de Deus para proclamar a vontade divina que foi recebida em revelação especial. No caso dele, vemos justamente o inverso. Fala com o Senhor em nome do povo, mantém um discurso com Deus e o faz de maneira tal que quase chegamos a classificá-la de cético em vez de profeta, né? Ele questiona a Deus, ele interroga a Deus, e Deus, por sua misericórdia, vai aqui responder ao profeta Abacuque. 1.2 A mensagem do profeta. Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento,
Nós já falamos sobre isso lá na introdução nossa. Ele é o que se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe a profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, né? Até eu já vi algumas pregações aqui sobre esse texto, que é como se fosse outdoors, né? Que a gente hoje, quando passa correndo de carro, ou de moto, de bicicleta, ou andando, e a gente vê ali um outdoor, a gente dá aquela olhada no outdoor e aquilo chama a atenção da gente. É mais ou menos isso que Deus havia determinado ao profeta para fazer. Coloca uma mensagem de maneira que todo mundo que passar vai enxergar esse outdoor que você vai escrever em letras garrafais, para que eles vejam que aquilo que virá não é outra coisa senão a minha permissão sobre eles. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. 1.3, ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. 2 pontos e abre parênteses para Abacuque 1, verso 2 ao 4. Violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Todas essas coisas estavam acontecendo ali em Judá. Ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo o que ele contemplava. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E aí, a gente também tem um comentário do Yersbeck que diz: por que Deus está em silêncio e inativo? É uma questão que Abacuque levanta. Este é o primeiro problema que confunde o profeta. Ele olhou para o mundo e viu violência, iniquidade, opressão, contenda, litígio. A lei não era imposta, não havia proteção legal para o inocente, que era sentenciado como culpado. As cortes eram manipuladas por advogados egoístas e juízes cruéis. Todavia, a nação sofria por causa da perversidade do governo. No entanto, parecia que Deus não fazia nada a respeito disso. Ao lado desses problemas internos, havia a ameaça do Império Babilônico, que assolava o cenário político. Então, meus irmãos, veja-se o que está acontecendo aqui com Abacuque e Judá. E esse questionamento que Abacuque fez não é um questionamento válido para nós também. A gente olha para a nossa sociedade, para o mundo que a gente vive, e é tão desumano, muitas das vezes, é tão desigual, é tão injusto, é tão opressivo. Para nós que servimos a Deus e que temos os princípios da palavra de Deus, está ficando cada vez mais difícil. Nós estamos sendo apertados. Daqui a pouco, não vai durar muito tempo, vocês vão ver que nós vamos ver muitos líderes, muitos pastores sendo presos por falarem contra alguns assuntos que a sociedade já não considera mais como ponto de discussão, não é discutível mais. A pessoa faz e acabou, é o direito dela fazer. E não podemos questionar isso, não se pode questionar algumas ações, alguns comportamentos, algumas atitudes que nós seremos presos. Então, brevemente, nós veremos pastores sendo presos porque falaram contra um grupo, contra um tipo de comportamento, serão sumariamente presos e punidos por isso. A justiça é afrouxada, o litígio entre as pessoas acontece a todo tempo, as famílias estão em dissolução, sendo dissolvidas, e a gente questionaria a Deus. Deus não está vendo tudo isso? É um questionamento que nós também poderíamos fazer a Deus. Mas a diferença entre nós e o profeta Abacuque é que hoje nós temos a palavra de Deus já completa, nós temos as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Nós sabemos exatamente como que tudo aconteceu e nós também saberemos como tudo vai se encerrar. Vai chegar um dia, já está escrito na palavra de Deus,
em que Deus vai colocar um ponto final em toda essa situação. Então, o que nós podemos fazer a partir da palavra de Deus? Vivermos como o profeta Abacuque foi orientado. Vivermos pela fé, viver pela fé no caráter de Deus, naquilo que Deus disse que é, naquilo que Deus disse que fará. Que nós não nos mudemos de posicionamento, porque a sociedade vai vir contra nós. Pelo contrário, que nós sejamos firmes naquilo que cremos, ainda que a custo da própria vida. E isso é viver pela fé. Nós vamos para Hebreus capítulo 11, viver pela fé é ser cerrado ao meio, é ser preso, maltratado, desterrado. Ali os heróis da fé eles sofreram vários tipos de retaliações do seu tempo e nós também estaremos sujeitos a essas diversas dificuldades. E o elemento central que vai sustentar a nossa vida é a fé no caráter e na provisão de Deus. E nós hoje temos a palavra de Deus. O que está escrito, como vai ser, já está escrito. Nós sabemos exatamente onde esse negócio vai dar, irmão. Então, por isso que a gente não deveria espantar. A gente não deveria. Quando Deus disse ao profeta, olha, eu vou fazer uma coisa que vocês vão ficar espantados, era para eles ficarem espantados. Agora, nós não podemos mais ficar espantados, porque Deus já disse exatamente como as coisas vão acontecer. Se você quer saber o que vai acontecer com esse mundo, leia o livro de Apocalipse. Como que a igreja vai sair? O que vai acontecer com a igreja? Leia o livro de Apocalipse. O que vai acontecer com os crentes que perseverarem? O que vai acontecer com a igreja nos últimos dias? Leia o livro de Apocalipse e você vai saber exatamente onde nós estaremos, onde a igreja estará no fim de tudo isso. Glórias a Deus. E os ímpios, onde eles estarão? Também saberemos, lendo, acompanhando nesses capítulos maravilhosos de Apocalipse de João. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E isso nos prova que a história continua nas mãos de Deus. Aleluia. Tópico de número 2, o silêncio de Deus. Porque Deus fica em silêncio quanto mais precisamos ouvir sua voz. Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. 2.1, até quando? É uma pergunta que a gente sempre vai fazer, né, irmãos? Está latente na alma humana esses questionamentos, é válido, Deus não vai condenar a gente por questioná-lo, né? Até quando? A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas e em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que num ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entregamos a Ele sem reservas todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. Como eu já disse, é normal a gente questionar. É normal a gente, às vezes, passar por um momento de decepções, de angústia da nossa alma, de fragilidades da nossa alma. E a gente vai para a oração, vai fazer a leitura da palavra de Deus, e assim como Deus falou com o profeta, Deus também falará com cada um de nós, basta nós buscarmos, recorrermos a Ele em incessante oração. Glória a Deus. 2.2, por que Deus não intervém? Ao ler o livro de Abacuque é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Porque Deus não intervém, a limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. E essa daqui, irmãos, é uma lição em que nós, como professores, podemos usar essa lição para ministrar na vida dos nossos irmãos. Porque eu creio que tem muitos irmãos que passam por problemas que eles
questionam a própria fé, a sua própria existência. Por que que Deus, sendo Deus, a gente ouve tantas grandezas de Deus e Deus permite com que nós passemos por isso? Os ímpios prosperam, os homens maus riem, zombam de Deus e Deus não faz nada. E nós estamos aqui sofrendo, nós padecemos por amor a Ele. Muitas pessoas estão passando por isso agora, nesse exato momento, nas nossas igrejas. E Deus pode te usar como professor para trazer essa palavra de encorajamento para eles. Que Deus continua no controle, Deus continua sobre as rédeas da humanidade. Deus ainda continua no leme desse grande navio. Essa embarcação não vai a pique, porque Deus está no controle dela. E aí eu, falando essa frase agora, me lembrei da passagem do apóstolo Paulo, quando ele está indo na direção de Deus para Roma, e ali no meio do caminho o navio começa a sofrer as pancadas de uma tempestade. O apóstolo Paulo vai dormir um pouco, e Deus aparece a Paulo, um anjo do Senhor aparece a Paulo e conforta a Paulo. Olha só que interessante, ele confortou a Paulo, diz para Paulo que ninguém vai morrer, mas eles passaram pelo naufrágio, eles passaram por aquilo. Paulo depois foi picado por uma víbora. Então, nem sempre, irmãos, a gente vai ter, como Paulo, a resposta. Deus diz para Paulo que eles não iriam morrer. Deus diz para Paulo que ele ia pregar em Roma. Então, o que Paulo tinha que fazer? Confiar no caráter de Deus. Se Deus não fala com Paulo, ele tinha que confiar no caráter de Deus. Deus não vai falar conosco toda hora. Todos os questionamentos, todas as vezes que a gente estiver passando problemas, perturbações, Deus nem sempre vai falar conosco. O que a gente precisa fazer então? Confiar no caráter de Deus. Crer que aquilo que Deus está fazendo é o melhor. Eles têm o controle na mão e Ele está fazendo o melhor. E se é desse jeito, glórias a Ele. Ainda que a figueira não floresça. A figueira florescer, irmão, é natural. A gente espera que você plante, que aquilo ali produza fruto, mas ainda que o natural não aconteça, ainda que o óbvio não aconteça, Deus, todavia, vai ser louvado pelos meus lábios. Ainda que aquilo que deveria acontecer na minha ótica não aconteça, Deus deve ser glorificado, porque eu vivo uma vida pela fé no caráter de Deus. 2.3. Oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza para aguardar uma resposta de Deus. Agora em oração, por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente, o profeta supera seu estado de perplexidade e angústias e toma uma decisão que de fato pode mudar todo aquele quadro de expectativas não correspondidas. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a guardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento de sua parte chegasse. E a gente não precisa aqui nem falar, né, irmãos, dos benefícios da oração. Até há um estudo bem interessante que fala dos benefícios da oração até para a nossa parte cognitiva, para a nossa parte mental. Muitos usam, também é válido a questão da meditação, a questão de você usar a meditação, mas a Bíblia nos ensina também que nós podemos usar a oração para meditar, né? A meditação na palavra de Deus. A gente poderia fazer usos dessas ferramentas. Então, se debruce diante de Deus em oração. Não sei se você já teve essas experiências de chegar na oração atribulado, de chegar todo acelerado, todo estabanado na oração, cheio de coisa na sua cabeça, e você dobrar o seu joelho por 10, 15, 20 minutos apenas. E quando você se levanta da oração, você se levanta já totalmente quebrantado por Deus. É assim que a oração faz conosco. Vamos também voltar, né, irmãos, a praticar esse excelente instrumento de Deus deixado para nós, que é a oração, e recorrer a Ele sempre que a nossa alma estiver angustiada. Tópico 3, Abacuque para hoje. Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação
que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo. Apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. 3.1 Contentamento apesar do sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Abacuque ensina duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse ainda que precisa de fato fazer parte da nossa vida, né? Ainda que tudo gire ao contrário, ainda que tudo esteja dizendo não, eu estou confiando no Deus da minha salvação. Eis aí a receita, alegria no Senhor e louvor a Deus. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. 3.2 O Cântico de Abacuque. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó. E aí eu fiz o destaque aí desse segundo ponto, né, para que a gente possa fazer um apontamento aí também. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta, né? E aí, se a gente for olhar aqui no cenário, vai piorar, na verdade, né? Vai vir o Império Babilônico, vai destruir com eles, vão ser levados cativos, 70 anos sendo oprimidos ali na Babilônia. Na verdade, as coisas vão piorar. Então, Abacuque não teve a resposta, né, do que ele tanto imaginava que seria uma resposta assim tão óbvia, né? Deus vai mandar uns anjos e vocês vão escapar disso. Deus vai mandar um exército de anjos com espadas flamejantes. Não, dessa vez não terá. Deus enviou socorro ali na época do rei Ezequias, que foi afrontado, que foi confrontado a sua fé. E o profeta Isaías foi usado por Deus também ali naquele cenário. Deus livrou eles naquele momento, mas agora Deus não vai livrar eles. Eles vão pagar pelos seus pecados. Vão ter que passar por esse tempo de exílio, já estava profetizado por Jeremias. Eles vão ter que passar por tudo isso aqui. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e sua manutenção ao longo dos anos. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Tópico 3.3 O justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Duas características importantes se encontram nessa descrição. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Então a nossa ação, irmão, é sempre viver pela fé. Eu não sei se você já conheceu pessoas, eu já conheci algumas aqui, nas nossas igrejas aqui, que quando o sofrimento, quando as afrontas bateram a porta dele, ele cogitou no seu coração, não, quando eu era do mundo, quando eu vivia longe de Deus, eu não vivia isso. Eu não era afrontado, eu era respeitado. Eu vivia uma vida melhor do que eu estou hoje aqui. Aí eu vim para a igreja e hoje eu sou afrontado, sou confrontado, passo problemas. E não sei se você passou por isso, mas eu já vi alguns que abandonaram a fé e voltaram às antigas práticas. Porque lá eles eram felizes, lá eles não eram perseguidos, lá eles viviam uma vida boa, lá eles viviam de um jeito mais agradável. E eles então retrocederam.
E aí é o oposto de viver pela fé. Viver pela fé é viver não na minha vontade, não naquilo que eu preciso, naquilo que Deus determinou que eu vivesse. E qual é a maneira que Deus determinou que eu vivesse? Aí a gente olha pelas Escrituras, está na sua palavra. Então eu não posso me afastar daquilo que a palavra de Deus diz que eu devo me comportar. Então é desse jeito que eu vou me comportar, é baseado na palavra de Deus que eu vou andar alinhado com as Escrituras. E aí, por fazer isso, você já vai ser alvo do mundo espiritual, do mundo caído, dessa sociedade contemporânea maligna. Você vai ser alvo até mesmo de familiares, você vai ser projetado como uma pessoa indigesta, que não faz parte de grupinhos. Você vai começar a ser rechaçado, perseguido, maltratado, muitas vezes até humilhado, como a gente conhece vários casos. E aí, vale a pena continuar servindo a Deus dessa forma? Ou a gente muda de time e volta para o que era antes? E aí o Abacuque tem a resposta para nós. A nossa vida é pautada pela fé. Fé, repito eu, fé, digo eu, e fé, digo eu, fechando essa lição. Fé no caráter de Deus. Ok? Concluindo essa palavra, diz: diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias, né? Se nós formos olhar para as circunstâncias, irmão, nós estamos perdidos, viu? As circunstâncias, principalmente nós aqui do Brasil, viu? Na América Latina, no mundo todo, no geral. Se nós formos viver, irmão, segundo os padrões de Deus, a gente tem que se preparar, é igual Abacuque, né? Questionou a Deus, Deus respondeu ele, as coisas não melhoraram, pelo contrário, pioraram. E eu acredito, irmão, que ainda o que vai acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, para piorar o cenário. Está acontecendo, um cenário está sendo montado para que aquilo que está profetizado aconteça, tá? Então não se espante, não fique espantado com aquilo que virá para esse mundo. Esse mundo está sendo preservado para o juízo de Deus que virá sobre aqueles que não se arrependeram. Então que nós, que somos aqueles que se arrependeram, permanecemos firmes na presença de Deus. E eu deixo aí esse slide, eu gosto sempre de trazer ele, parece repetitivo, mas eu gosto de deixar esses recursos, porque eu sou amante dos recursos didáticos, tá? Então, pega aí os slides no site ebdpanorama.com, revista ebd.com, e também, se você precisar desses slides, me manda um oi lá em heraldeiras@gmail.com, que eu faço questão de te mandar. Amém? E também, se você precisa aí de uma revista, não tem mais revista para os alunos, entra aí em escoladominical.org, copia, cola no Word, imprime, leva lá para os seus alunos acompanharem a revista em loco, tá bom? E eu quero aqui, desde já, agradecer a todos os nossos inscritos no nosso canal. Peço que você comente aí, continue a interagir com a lição, tá bem legal aí, muitas perguntas. Às vezes a gente tem que duvidar da lição mesmo, tem que colocar algumas pontuações. A lição está falando isso, pastor, mas eu vi assim. Coloque aí nos seus comentários, me pergunte lá, que a gente vai, através dos comentários ali também, responder na medida do possível. Se a gente não souber, a gente pesquisa alguma coisa a mais. Mas vamos aqui um ajudar o outro, e assim a gente vai transformar essa escola bíblica na melhor escola do mundo que ela é, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.